O fundo do oceano é um lugar extremamente assustador, que evoca fortemente o nosso medo pelo desconhecido, já que devido à ausência da luz em uma certa profundidade e à falta de informações a respeito, não sabemos que tipo de perigo pode estar espreitando lá embaixo. Mas será que se soubéssemos o que nos aguarda, o medo seria menor? E se fossem apenas maquinários feitos pelo homem, mas submergidos, você ainda teria medo? Talvez sim, talvez não. Mas o fato é que existe uma fobia apenas para descrever esse medo irracional de máquinas e objetos submersos na água. Uma fobia que vai além até da própria talassofobia, que é praticamente uma mistura da mesma com a claustrofobia, o que ao meu ver até parece pior. O nome dessa emblemática fobia é submecanofobia, que é descrita como o medo de objetos criados pelo homem totalmente submersos, acompanhado também do medo de ficar preso em espaços assim, como um carro afundado ou até um submarino. No vídeo de hoje iremos explorar não só o que é submecanofobia, mas como também as imagens usadas para ilustrar esse medo, juntamente de histórias e curiosidades relacionadas a essa fobia. Meu nome é Min e seja bem-vindo ao meu vídeo. Como eu falei anteriormente, submecanofobia é o medo extremo de estar em estruturas submersas e presenciar a total submersão de máquinas ou quaisquer objetos feitos pelo homem. Para aqueles que possuem esse medo, a ideia de ficar preso ou perder o controle em um ambiente dominado por uma máquina pode desencadear uma intensa ansiedade e desespero. A submecanofobia pode desencadear uma série de reações físicas e emocionais. Quando confrontadas com situações relacionadas a essa fobia, as pessoas que sofrem disso podem experimentar uma ansiedade avassaladora, acompanhada de sintomas como tremores, batimentos cardíacos acelerados e dificuldade em respirar, com tudo isso culminando em um gravíssimo ataque de pânico. Caso você esteja pensando que essa fobia não é nada demais, deixa eu te contar uma história. Uma que no mínimo vai gerar uma aflição só de imaginar a situação. Uma história interessante relacionada à submecanofobia é a do submarino USS Thrasher, um submarino nuclear da Marinha dos Estados Unidos que afundou em 10 de abril de 1963. Esse evento foi um dos piores desastres submarinos da história militar dos Estados Unidos e teve impacto significativo no desenvolvimento de protocolos de segurança submarina. Em 10 de abril de 1963, o USS Thrasher estava realizando testes de mergulho no sudeste de Cape Cod, Massachusetts, com uma tripulação de 129 homens a bordo, incluindo civis e oficiais da Marinha. Durante o teste, o submarino subitamente perdeu contato de rádio com a superfície e não emergiu conforme o previsto. Após perder o contato com a superfície durante os testes de mergulho, o submarino implodiu enquanto afundava para profundidades extremas. A implosão ocorreu devido à pressão crescente das águas profundas do oceano, que excedeu a resistência estrutural do submarino. Essa implosão resultou na destruição do submarino e na perda de toda a população a bordo. A implosão do submarino em profundidades extremas é um evento catastrófico e irreversível, levando à fragmentação e à compressão do casco do submarino devido à pressão hidrostática. Após o acidente, a Marinha dos Estados Unidos realizou uma extensa busca e recuperação dos destroços do USS Thrasher. Apesar das dificuldades enfrentadas devido à profundidade e às condições do oceano, partes do submarino foram localizadas e recuperadas ao longo do tempo. Os destroços incluíam seções do casco do submarino, equipamentos e objetos pessoais da tripulação. Embora a maioria dos destroços tenha sido recuperada, partes significativas do submarino permanecem no fundo do mar, tornando-se um memorial permanente para os 129 homens que perderam suas vidas no desastre. Algo que certamente popularizou muito essa fobia e que fez muitas pessoas, incluindo eu, conhecerem ela, foram compilados dessas imagens com músicas e sons enervantes de fundo, geralmente ambientação de FNAF ou sons de caverna do Minecraft. Tudo isso juntamente do fórum de submecanofobia que foi aberto no Reddit. Assim como diversos outros assuntos como a talassofobia e espaços liminares, essas imagens de certa maneira encantavam quem as via, por justamente gerar pelo menos um certo desconforto, e em algumas pessoas,
um medo consideravelmente alto. As imagens de submecanofobia muitas vezes apresentam uma estética sombria e distópica, reforçada pela presença de elementos como destroços submersos, ferrugem e deterioração. A combinação de máquinas inativas e água cria uma atmosfera de desespero e claustrofobia, que ressoa profundamente com aqueles que têm medo de estar submersos em máquinas. Uma dessas imagens que ficou bastante popular nesse tipo de vídeo é uma que apresenta supostamente uma estátua ou um animatrônico de um tubarão, mas na real, essa imagem tem uma história bem interessante por trás. Acontece que nessa imagem vemos um tubarão de verdade, ou pelo menos o que sobrou dele. Trata-se do tubarão fêmea chamada de Rose, que fazia parte de um parque australiano de vida selvagem. Ela infelizmente veio a falecer, mas a fim de preservar seu corpo a fins educacionais, seu corpo foi colocado em um tanque com químicos usados para preservar matéria orgânica e impedir que a mesma apodrecesse. Posteriormente o parque veio a falir e os animais, os vivos, foram movidos para outro parque, porém Rose foi esquecida em seu tanque. Anos depois alguém veio visitar o local, que agora estava abandonado, e acabou encontrando Rose, conservada devido aos produtos químicos do tanque, e tirou a tão famosa foto. Foto essa considerada por muitas pessoas uma imagem perturbadora devido à sua natureza. Obviamente, após esse evento o cadáver foi retirado do tanque e ganhou um fim mais digno. E eu sei que essa história não tem muito a ver, mas eu vi a imagem sendo usada erroneamente para descrever submecanofobia, e então, lendo alguns comentários, eu me deparei com essa história que eu achei que ia ser uma adição interessante ao vídeo. Uma vertente das imagens de submecanofobia que veio a se popularizar bastante, talvez até mais que as próprias imagens de embarcações e objetos submersos, foram as imagens de animatrônicos abandonados em ambientes inundados. Em 1974, a atração da Disney inspirada em 20.000 léguas submarinas é inaugurada. Junto dela veio a tecnologia dos animatrônicos, que conseguiam funcionar perfeitamente debaixo d'água. A atração foi bastante popular por conta das criaturas robóticas que possuía, até que em 1994 a atração fechou as portas. O motivo era porque a atração era muito cara de se manter estável. Porém, os animatrônicos daquela atração continuaram lá, submergidos, desligados e abandonados, ficando à mercê do tempo e seus efeitos. As imagens de animatrônicos de parques abandonados em lugares inundados pela água podem definitivamente evocar uma sensação sinistra e perturbadora. Isso pode ser atribuído a uma combinação de fatores, incluindo a atmosfera desoladora de lugares abandonados, a presença de figuras humanoides inanimadas e a água criando uma sensação de desolação e isolamento. Essas imagens muitas vezes sugerem uma narrativa de decadência e abandono, onde algo que costumava ser associado à diversão e à alegria, agora está deteriorado e submerso. A presença de animatrônicos imóveis em meio à água adiciona uma qualidade surreal à cena, dando a impressão de que o tempo parou e que a vida foi interrompida abruptamente. A experiência da submecanofobia é altamente subjetiva e pode variar de pessoa para pessoa. Para alguns, o medo de estar submerso em máquinas pode ser desencadeado por experiências traumáticas passadas, como um acidente de carro envolvendo água, ou por influências da mídia, como filmes de naufrágio ou histórias de submarinos afundados. E outros já podem desenvolver a submecanofobia devido a uma predisposição genética para fobias ou ansiedades específicas. Mas então é isso, eu espero ter conseguido abordar bem esse tema para vocês. Sei que ficou meio estranho falar desse tema antes de falar da própria talassofobia em si, mas esse assunto eu quero deixar para abordar mais para frente, quando eu criar coragem para jogar Subnáutica. Mas já vou prometendo para vocês que quando sair vai ser um vídeo incrível. Dito isso, caso queiram compartilhar suas opiniões ou experiências referentes ao assunto, sintam-se livres para comentar. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like e se puder se inscrever no canal ou compartilhar o vídeo, isso já me ajuda muito. Obrigado por me acompanhar até aqui e até mais.